Eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do ensino de História. E eu sou a Fessora, colaboradora do canal Histórias para Todos. Bem-vinda, Fessora! Nesse vídeo, quero compartilhar com vocês a forma como encontrei para trabalhar as culturas afro-brasileira e também indígena nas aulas de História. Vou usar o conteúdo tradicional da história, que é o conteúdo da Belle Époque, para exemplificar como é possível falar dessas temáticas por dentro do currículo já cristalizado de história, sem precisar acrescentar essas temáticas na forma de novos conteúdos. Isso é bem interessante, professora Fátima, porque muitas vezes o ano letivo é pouco para a gente dar conta de tanto conteúdo. Sim, e também é uma forma de trabalhar as temáticas afro-brasileira e indígena de forma contínua e não apenas nas datas comemorativas, por exemplo, no Dia da Consciência Negra ou no dia 19 de abril, em que se comemora o Dia do Índio. Esta é uma das recomendações das diretrizes curriculares para as relações étnico-culturais. E por que você acha importante trabalhar esses temas por dentro do currículo e dessa forma assim contínua? Porque nossos alunos precisam conhecer esse conteúdo tradicional, até mesmo como meio de ascensão social. A Belle Époque, por exemplo, é um conteúdo tradicional da história, que sempre é perguntado no Enem. Mas da forma como eu trabalho esse conteúdo, além de falar do conteúdo histórico tradicional, demonstro que existem sujeitos invisibilizados e que esses sujeitos nos trouxeram contribuições até os nossos dias atuais, mas que sofreram preconceitos por sua origem étnica e cultural, assim como seus descendentes até hoje. Além disso, eu concordo com a professora Nilma Gomes. Então, trabalhar esses conteúdos por dentro do currículo tradicional é uma forma de institucionalizá-los, mas também de produzir reflexões. Por que esses conteúdos foram construídos dessa forma? Por que não de outro jeito? Naturalmente, os alunos são levados a questionar a própria narrativa histórica desse currículo tradicional. Eles também podem ser estimulados a pensar outras saídas e narrativas mais plurais. Opa! Estou curiosa para ver como você fez isso em suas aulas. Mas antes, vamos nos inscrever nesse canal. E para a gente não perder nenhuma novidade, vamos também ativar o sininho. A primeira coisa que fiz foi pedir para os estudantes analisar o livro didático. Eu considero isso muito importante, porque os estudantes poderão se familiarizar com a leitura crítica, questionando o dito, os não ditos e os interditos. Isto gera uma autonomia para os estudantes, para quando eles precisarem fazer outras leituras críticas e principalmente de mundo. Além disto, o livro didático é uma espécie de portador das diretrizes curriculares, uma forma que essas diretrizes têm para chegar nas escolas. Daí a minha intenção enquanto professora e pesquisadora era sondar se o livro didático dos meus alunos já traziam a Lei 10.639 e 11.645 em diálogo com os conteúdos tradicionais. Ou seja, se estas leis já estavam se materializando no contexto escolar. Que personalidades históricas eram citadas? Que cidades eram apresentadas? Quais foram os períodos históricos, ou seja, a contextualização? Essa atividade de leitura leva em torno de 10 minutos. Em seguida, os alunos apontaram o que localizaram e a gente pode fazer o registro no quadro. Daí, a gente pode partir para a segunda etapa, que é trabalhar as ausências. Por exemplo, entre as cidades representadas no livro didático, a cidade do aluno encontrava-se presente?
Tanto em caso afirmativo como em negativo, a gente pode solicitar aos estudantes que façam uma pesquisa a respeito da cidade, porque é uma forma da gente trabalhar um jogo de escalas entre o local e o global. Todo acervo construído em sala de aula pode ser exposto para o restante da escola. Pode ser uma exposição permanente ou temporária. E é importante digitalizar o conteúdo pesquisado, porque ele pode servir como acervo para os anos seguintes. Nas turmas em que trabalhei dessa forma, mostrei as imagens destas 3 cidades: Paris, Rio de Janeiro e Niterói, que é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, e foi onde eu lecionei essas aulas dessa maneira. Na cidade de Niterói, o bairro de Icaraí passou por um arruamento para se adequar à proposta da Belle Époque. Icaraí é considerado um dos bairros nobres de Niterói e mais bem planejado. Nesse lugar fica um importante cartão postal da cidade, que é a Pedra de Itapuca. A Pedra de Itapuca é também um lugar de memória da cidade de Niterói. Temos um vídeo nesse canal que fala sobre os lugares de memória. Eu também vou deixar abaixo. A Pedra de Itapuca é um marco das guerras de conquista, que trouxe uma aliança com os indígenas através do seu líder Araribóia, mas à custa do sofrimento e expropriação de outras tribos rivais. Uma pergunta que fizemos é: onde estão os indígenas vencedores destas guerras? Onde estão estes indígenas numa terra que antes era deles? Durante a Belle Époque em Niterói, houve uma implosão dessa pedra, o que também é muito simbólico para demarcar estas ausências em face do progresso, tendo o modelo europeu como horizonte a ser seguido. Outra ausência, além da representação da cidade de Niterói, que não constava no livro didático, diz respeito às personalidades históricas. Os alunos reconheceram 2 personalidades históricas muito importantes, que eram Dom Pedro II e o Barão de Mauá. Nós problematizamos as contribuições destas 2 personalidades, mas o livro didático tem um silêncio enorme, que é em relação à figura do Ismael Silva. Este niteroense que fundou a primeira escola de samba, que recebeu um nome assim bem emblemático, a Deixa Falar, justamente porque até hoje os nossos afro-brasileiros são silenciados. Ele frequentava a boemia noturna do Rio de Janeiro, mas seu sonho era poder estudar numa escola que formava professores. O bar que ele frequentava fica até hoje em frente a esta escola, que continua formando professores no Rio de Janeiro. E então ele dizia: dali saem os professores, mas daqui do bar saem os mestres de samba. Então, enquanto a nossa elite frequentava a confeitaria Colombo, havia uma efervescência intelectual e de posicionamento político em outros espaços, aquilo que muitos enxergam como guetos, submundos. Posicionamento político porque as escolas de samba não são apenas espaços recreativos, foram pensadas como espaços educativos, alternativos, para dar conta das segregações sofridas pelos nossos afro-brasileiros, para que estes também pudessem ascender socialmente. Um espaço de vanguarda que se mantém até hoje como elemento de coesão em face das violências sofridas. Este passado de exclusão precisa ser narrado pelo professor de forma que os alunos se sintam inconformados em face das injustiças históricas. E outra injustiça histórica é que Ismael Silva, representante dos nossos afro-brasileiros, foi o fundador de um artefato cultural durante a Belle Époque que permanece até hoje sendo reconhecida mundialmente, as escolas de samba, mas não figura no livro didático. Não figura, por exemplo, ao lado do Barão de Mauá e do Dom Pedro II. Como
fazer para que esses sujeitos sejam visibilizados? É isso que as aulas de história precisam também provocar ao lado das narrativas tradicionais, ao lado dos conceitos, dos fatos. Mas isso tem que ser demonstrado não em tom de curiosidade, mas para que os alunos se sintam também representados e vejam o quanto é possível para eles também se tornarem protagonistas. Porque nossos jovens são muito criativos, mas os nossos processos culturais dominantes não lhes têm dado tanto espaço, assim como outrora negou-se ao Ismael Silva e nega-se até hoje. Interessante, professora Fátima. Acho importante pensarmos nestes silenciamentos e lacunas a partir das idades dos próprios estudantes. Sim, é esta a proposta, porque Ismael Silva é muito emblemático para a história do movimento negro no Brasil e no mundo, mas ele é também um niteroense e reforça a noção de pertencimento dos nossos estudantes. Conhecer a história da nossa cidade, como ela dialoga com outras histórias, nacional e global, demonstra que não estamos isolados. Eu também gostaria de conhecer como os professores que estão nos assistindo têm trabalhado estas leis em sala de aula. Na forma de acréscimo, problematizando essas narrativas históricas, trazendo sujeitos invisibilizados, entrecruzando histórias local, nacional e global. O que a sua cidade tem para nos contar? O que os seus alunos poderão aprender com a sua história local? Que outros sujeitos históricos poderão ser visualizados? Deixe nos comentários, vamos compartilhar nossas experiências. Esta e outras narrativas entrecruzadas foram propostas em formato de aulas oficinas. São metodologias que foram publicadas no livro Diálogos Interculturais no Ensino de História. Se vocês quiserem recebê-lo gratuitamente em formato PDF, basta enviar um e-mail para fatimatpires@ufrj.br, que vocês vão receber sem ônus algum. E em breve teremos muitas novidades no nosso canal. Faremos muitas entrevistas. Teremos uma entrevista com uma professora que trabalhou o protagonismo de 3 mulheres negras e um colega professor que faz um trabalho incrível, muito relevante com podcasts, onde os próprios estudantes produzem um material com apoio pedagógico do professor. São tantas novidades, tantos conteúdos bons e necessários para nossas aulas. Para não perder, você deve se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Sim, aproveite para curtir e compartilhar este vídeo. Assim, estaremos contribuindo para uma educação de qualidade. Agradecemos sua presença em nosso canal e até o próximo vídeo. Obrigada! Até a próxima!